A neve começava a cair suavemente no pequeno vilarejo de Aspenide, cobrindo a paisagem de montanhas e pinheiros com um manto branco e silencioso. A cabana, situada no coração da floresta, era um refúgio isolado, perfeita para aqueles que buscavam um pouco de paz e afastamento da rotina. Foi exatamente por isso que Lucas Vargas e Clara Monteiro a escolheram e, embora, claro, nenhum deles soubesse do outro. Lucas chegou primeiro. Um homem alto, de postura firme e olhar determinado, que dirigia sua SUV preta com a destreza de quem controlava não apenas o carro, mas a própria vida. Ele precisava desse tempo longe. O escritório em São Paulo, com seus números incessantes e reuniões intermináveis, havia começado a consumir sua energia de formas que ele não podia mais ignorar. Após um divórcio conturbado e a cobrança incessante de acionistas, Lucas se deu ao luxo de buscar uma pausa. Nada de telefonemas, e-mails ou reuniões, apenas o som da neve caindo e a companhia de uma lareira crepitante. Quando estacionou em frente à cabana, ele olhou ao redor e respirou fundo. Perfeito, murmurou. Pegou sua mala no porta-malas, e com um breve sorriso satisfeito, entrou na cabana. O interior era simples, mas acolhedor, paredes de madeira, um tapete macio perto da lareira e uma pequena cozinha equipada com o básico. Tudo o que ele precisava para um retiro solitário. Mas a solidão não duraria muito. Cerca de 40 minutos depois, Clara Monteiro chegou. Seu carro, um hatch compacto, estava coberto de neve, e ela saiu tropeçando levemente ao pisar no chão gelado. Clara era o oposto de Lucas em muitos aspectos. Seu mundo era cheio de cores e emoções, uma artista visual que transformava sentimentos em traços de lápis e pinceladas. Após meses de bloqueio criativo, decidiu que precisava de um ambiente que inspirasse sua nova série de ilustrações natalinas. Foi assim que encontrou a cabana no site de reservas. Ao avistar a construção, sentiu que havia feito a escolha certa. Clara puxou sua mala pequena, parando para admirar os flocos de neve que caíam devagar. É lindo, disse, quase em um sussurro, antes de se aproximar da porta. Porém, ao abrir a maçaneta e entrar, foi recebida com uma visão inesperada. Lucas estava lá, sentado no sofá, com um copo de vinho na mão e um livro no colo. Ele ergueu os olhos, surpreso, enquanto Clara congelava no lugar. Quem é você? Lucas perguntou, franzindo o senho. Clara piscou, confusa. Quem sou eu? Eu que pergunto. Essa é a cabana que eu aluguei para passar o Natal. Lucas fechou o livro devagar, levantando-se. Era impossível não notar sua presença imponente. Deve haver algum engano. Eu aluguei essa cabana. Clara revirou os olhos e puxou o celular, mostrando a confirmação da reserva. Aqui, olha. Reserva confirmada para hoje, até o dia 26. Lucas pegou seu próprio celular, exibindo uma confirmação idêntica. A tensão no ar era palpável. Ambos olharam para o e-mail e, em seguida, para o outro. Isso só pode ser culpa do site, e disse Clara, cruzando os braços. Mas, veja bem, eu vim de longe e não vou sair daqui. E acha que eu vim de perto? Lucas rebateu, em um tom um pouco mais afiado do que pretendia. O confronto inicial era inevitável. Clara insistia que ela havia feito a reserva primeiro, enquanto Lucas argumentava que, sendo um homem ocupado, sua necessidade de paz era mais urgente. O debate durou alguns minutos até que ambos perceberam algo alarmante: a neve do lado de fora estava aumentando. A estrada sinuosa que levava até a cabana ficava rapidamente coberta, tornando qualquer tentativa de sair impossível. Parece que estamos presos aqui, e disse Lucas, olhando pela janela. Clara bufou, frustrada. Maravilha! Não bastasse o bloqueio criativo, agora estou presa com um completo estranho. O sentimento é mútuo, e ele respondeu, antes de voltar ao sofá. Clara decidiu explorar o espaço, como se estivesse tentando marcá-lo como seu território. Deixou sua mala perto da escada que levava ao loft onde ficava o quarto principal e abriu os armários da cozinha. Lucas a observava discretamente, tentando entender quem era aquela mulher que invadira seu refúgio. Certo, vamos estabelecer algumas regras, e disse Clara, finalmente. Já que nenhum de nós pode sair,
vamos dividir a cabana, mas sem invadir o espaço um do outro. Eu fico com o quarto no andar de cima. Você pode dormir no sofá. Lucas arqueou uma sobrancelha. No sofá? Não acho que isso seja justo. Eu cheguei primeiro. Claro encarou com firmeza. Ah, claro. E o que você sugere? Que eu durma no sofá. Ele pensou por um momento antes de ceder. Tudo bem. Mas eu não vou me intrometer no que você faz, e espero o mesmo de você. Com um aceno relutante, ambos selaram o acordo. A noite chegou rapidamente, e o som da nevasca tornou-se mais intenso. Lucas preparou um jantar simples e comeu em silêncio, enquanto Clara subia para o quarto, levando seu caderno de desenhos. Apesar da trégua temporária, a tensão entre os dois permanecia no ar. Enquanto Clara rabiscava ideias frustradas, Lucas olhava para a lareira, perdido em pensamentos. Ele se perguntou o que havia levado Clara até ali. Ela parecia cheia de vida, mas havia uma melancolia nos olhos dela que ele não conseguia ignorar. Clara, por sua vez, refletia sobre Lucas. Sob o exterior controlado e um tanto arrogante, ela percebia uma inquietação que talvez fosse semelhante à sua própria. Naquela primeira noite, o silêncio da cabana era interrompido apenas pelo som do vento lá fora. Mas tanto Lucas quanto Clara sabiam, ainda que inconscientemente, que aquele erro do site de reservas estava prestes a transformar o Natal de ambos de maneiras que jamais imaginariam. A manhã seguinte chegou com a luz do sol refletindo sobre o manto branco de neve que cobria toda a região. Clara foi a primeira a descer do quarto, ainda envolta em um roupão de lã que a mantinha aquecida. A cabana estava silenciosa, exceto pelo estalar fraco da madeira na lareira, onde as brasas resistiam à noite fria. Ela olhou pela janela e viu que a nevasca havia deixado tudo ainda mais isolado. A estrada, se é que ainda podia ser chamada assim, estava completamente bloqueada. Ela suspirou, pensando em como lidar com Lucas. Apesar de ter concordado em dividir o espaço, a ideia de conviver com alguém tão diferente dela era no mínimo desafiadora. Clara decidiu preparar café para começar o dia, mas não contava que Lucas já estivesse na cozinha. Ele parecia tão surpreso quanto ela. Bom dia, se lhe disse, com um tom que soava mais cortesia do que entusiasmo. Clara hesitou por um momento antes de responder, enquanto abria o armário para procurar uma caneca. Bom dia. A interação foi breve e desajeitada. Lucas já estava preparado, uma calça de moletom escuro e uma camiseta ajustada que deixava evidente sua forma física. Ele parecia deslocado no ambiente doméstico, mas estava à vontade como se já tivesse se adaptado à situação. Café? Perguntou ele, apontando para a cafeteira. Clara balançou a cabeça. Eu faço o meu, obrigada. Lucas apenas deu de ombros e voltou a atenção para seu próprio copo de café. Ele parecia querer evitar qualquer tipo de interação prolongada, o que para Clara, naquele momento, era um alívio. Porém, a tensão pairava no ar como um visitante indesejado, impossível de ignorar. Depois do café, Clara se sentou com seu caderno de desenhos na pequena mesa perto da janela. Os flocos de neve ainda caíam, mas de forma mais leve. Ela tentava esboçar algo, mas a presença de Lucas, mesmo em silêncio, parecia uma barreira para sua criatividade. Ele, por sua vez, estava no sofá, concentrado em seu laptop, provavelmente revisando algum relatório ou e-mail que tinha baixado antes de perder a conexão. O silêncio entre eles era tão intenso que qualquer som parecia amplificado. A colher de Clara batendo na caneca, o leve estalar das teclas sob os dedos de Lucas, até o som de seus próprios suspiros se destacavam naquele ambiente. Isso vai ser insuportável, Clara finalmente disse, interrompendo o silêncio. Lucas levantou os olhos do laptop, intrigado. O que exatamente? Ficar aqui dias a fio sem trocar uma palavra. Não temos que ser amigos, mas pelo menos podemos tentar ser civilizados. Ele inclinou a cabeça, como se considerasse a proposta. Civilizados, tudo bem. Mas não estou interessado em passar o dia fazendo conversas de elevador. Ótimo, porque eu também não. Clara voltou ao seu caderno, mas logo percebeu que sua irritação com Lucas estava desviando sua atenção.
Ele era incrivelmente quieto, quase como se estivesse se esforçando para não ocupar espaço, e isso a incomodava mais do que ela gostaria de admitir. Ao meio-dia, a fome os reuniu novamente na cozinha. Ambos estavam examinando os armários ao mesmo tempo, tentando decidir o que fazer para comer. Parece que temos que dividir os suprimentos também, disse Clara, abrindo uma lata de feijão que encontrou. Lucas olhou para a pequena quantidade de comida disponível e suspirou. Certo. Vamos planejar juntos, então. Eu não trouxe muita coisa. Achei que sairia para comprar mais conforme fosse precisando. Eu também. Mas com a estrada como está, não parece que vamos a lugar nenhum tão cedo. Eles trabalharam em silêncio para preparar algo simples, um prato de arroz, feijão e carne enlatada que ambos concordaram ser, no mínimo, comestível. Sentaram-se à mesa juntos pela primeira vez. Clara tentou manter o olhar no prato, mas sua curiosidade venceu. Então, o que faz da vida, Lucas? Ele mastigou lentamente antes de responder. Sou empresário. Trabalho com investimentos. Ah, isso explica o laptop. Sempre conectado, mesmo durante as férias. Ele deu um leve sorriso, mais de cansaço do que humor. E você? Artista, certo? Clara ergueu as sobrancelhas, surpresa. Como sabe? Vi o caderno de desenhos na mesa. Não sou tão observador assim. Ela riu levemente, quase contra sua vontade. A conversa foi breve, mas estabeleceu um terreno comum. Ambos estavam ali por motivos diferentes, mas era evidente que buscavam algo que suas rotinas normais não podiam oferecer. À tarde, Clara decidiu sair para explorar os arredores. A neve era profunda, mas ela queria um pouco de ar fresco. Colocou suas botas, cachecol e luvas e abriu a porta. Lucas a observou da lareira, onde estava aquecendo as mãos. Acha que isso é seguro? Ele perguntou, com um tom que misturava preocupação genuína e leve sarcasmo. Não se preocupe. Eu sei cuidar de mim mesma. Ela saiu, deixando Lucas sozinho na cabana. Ele balançou a cabeça, imaginando por que aquilo o incomodava. Não tinha obrigação de se preocupar com Clara, mas algo nela parecia despertar um instinto de proteção que ele não entendia completamente. Enquanto Clara explorava a área, encontrou trilhas de animais na neve e ficou encantada com a beleza natural ao redor da cabana. Fotografou algumas cenas com o celular, pensando em usá-las como inspiração para seus desenhos. O ar gelado parecia limpar sua mente, permitindo que as ideias fluíssem novamente. Quando voltou, já era quase noite. A lareira estava acesa, e o cheiro de sopa encheu o ar. Lucas estava na cozinha, mexendo algo em uma panela. Clara ficou surpresa. Você cozinhou. Ele deu de ombros. Não é nada elaborado. Apenas uma sopa com o que encontrei por aqui. Ela sorriu, um pouco sem jeito. Obrigada. Isso foi gentil. Lucas serviu a sopa, e eles jantaram juntos mais uma vez. A conversa foi um pouco mais fácil, com Clara perguntando sobre as viagens de Lucas e ele, curioso, pedindo para ver seus desenhos. Aos poucos, as barreiras que haviam erguido começaram a ceder, embora nenhum dos dois estivesse disposto a admitir isso ainda. Naquela noite, enquanto Clara subia para o quarto e Lucas ficava na sala, ambos se pegaram pensando na estranha situação em que estavam. Talvez, apenas talvez, dividir a cabana não fosse tão ruim quanto parecia no início. Mas o que ainda não sabiam é que, sob o peso da convivência forçada, sentimentos inesperados começariam a surgir. E, na solidão daquela cabana, isso mudaria tudo. A nevasca persistiu durante a noite, cobrindo ainda mais a pequena cabana e os arredores. Pela manhã, Lucas acordou cedo, como de costume, e acendeu a lareira antes mesmo de Clara descer do quarto. O frio era intenso, e a fumaça do café recém-passado encheu o ambiente com um aroma reconfortante. Clara desceu lentamente, enrolada em um cobertor, parecendo ainda meio adormecida. Ela encontrou Lucas na cozinha, vestido com um suéter cinza que parecia ainda mais ajustado ao seu físico atlético.
Apesar da convivência forçada, Clara percebeu que estava começando a se acostumar com a presença dele ou pelo menos com os gestos quase involuntários que revelavam um lado mais humano de sua personalidade. Bom dia, disse Lucas, sem desviar o olhar do café. Clara respondeu com um aceno, ainda sem palavras. Sentou-se à mesa, observando enquanto ele preparava um segundo copo e o colocava à sua frente. Não sabia como você gosta, então coloquei pouco açúcar, se explicou. Ela pegou a xícara, surpresa com o gesto. Obrigada. Acho que estamos aprendendo a coexistir. Lucas sorriu levemente, mas não respondeu. O silêncio entre eles já não era tão desconfortável quanto antes. Eles haviam encontrado uma espécie de equilíbrio, mesmo que precário. Quando o café terminou, Lucas vestiu um casaco pesado e avisou que sairia para verificar a lenha no depósito atrás da cabana. Clara, curiosa e querendo evitar mais um dia inteiro trancada, decidiu acompanhá-lo. A neve brilhava sob o sol fraco, e o ar gelado mordeu suas bochechas assim que saíram. O depósito era uma pequena estrutura improvisada, meio escondida sob a neve acumulada. Lucas abriu a porta e soltou um suspiro. O estoque de lenha era menor do que ele esperava. Não vai durar mais de 2 dias, se continuar nevando assim, disse ele, mais para si mesmo do que para Clara. Não tem como conseguir mais? Perguntou ela, esfregando as mãos enluvadas. Lucas balançou a cabeça. Não sem uma moto de neve ou algo assim. Vamos ter que racionar. Eles voltaram para a cabana com uma carga pequena de lenha. Clara ajudou a empilhar os pedaços perto da lareira, e pela primeira vez, Lucas percebeu a delicadeza em seus movimentos. Ela tinha uma força que não era óbvia à primeira vista, mas que ficava evidente em como lidava com as situações práticas, como carregar a lenha ou cuidar das tarefas diárias. Você já acampou antes? Perguntou ele, enquanto colocavam a lenha no lugar. Algumas vezes. Meu pai adorava. Ele dizia que estar perto da natureza era como recarregar as baterias da alma. Lucas riu baixo. Acho que ele tinha razão. Eu devia ter feito isso antes. Clara olhou para ele, surpresa. Você parece alguém que vive para trabalhar. Esse não é o tipo de coisa que você faria, por impulso. Não era. Mas as coisas mudam, às vezes sem aviso. Lucas desviou o olhar, como se quisesse encerrar o assunto. Clara percebeu a mudança de tom e não insistiu. Ainda assim, aquela pequena confissão ficou na sua mente. Quem era o verdadeiro Lucas Vargas? O empresário controlado e um tanto arrogante que ela conhecera no primeiro dia, ou esse homem que começava a mostrar rachaduras em sua fachada perfeita? Mais tarde, enquanto Clara estava desenhando na mesa perto da janela, Lucas a surpreendeu com uma pergunta. O que você está desenhando? Ela hesitou, mas acabou mostrando o caderno. Os esboços eram delicados, mas havia algo de melancólico neles e figuras solitárias em paisagens vastas e desoladas. É assim que você vê o mundo? Perguntou ele, estudando os desenhos com atenção. Não exatamente. É mais como me sinto agora. Presa em um lugar onde não esperava estar, tentando encontrar um caminho. Lucas ficou em silêncio por um momento, depois disse, parece que estamos no mesmo barco. A confissão inesperada o pegou de surpresa tanto quanto a ela. Clara sentiu algo mudar na dinâmica entre eles, como se uma ponte tivesse sido construída sem que nenhum dos dois percebesse. Mais tarde, decidiram preparar o jantar juntos. A cozinha era pequena, e o espaço apertado forçava uma proximidade que ambos fingiam não notar. Clara cortava legumes enquanto Lucas cuidava de uma panela no fogão. A conversa fluía de forma inesperada, com ambos compartilhando histórias de infância e pequenas memórias que pareciam insignificantes, mas que criavam uma conexão. Quando o jantar ficou pronto, sentaram-se novamente à mesa. Lucas serviu vinho, e Clara riu ao perceber que ele estava tentando criar um clima mais sofisticado. É assim que você tenta impressionar as mulheres? Brincou. Ele sorriu, um pouco envergonhado. Não sei. Faz tempo que não tento. Você está fora de prática. Lucas riu,
e pela primeira vez, Clara viu um lado mais leve e descontraído dele. A tensão que marcava seus ombros parecia ter desaparecido, pelo menos por enquanto. Depois do jantar, Clara sugeriu que jogassem um jogo para passar o tempo. Encontraram um baralho antigo em um dos armários da cabana e decidiram jogar cartas perto da lareira. A competição amigável trouxe à tona um lado competitivo em ambos, mas também uma leveza que havia faltado nos dias anteriores. Eu ganhei de novo, disse Clara, triunfante, depois de vencer mais uma rodada. Deve estar trapaceando, brincou Lucas, mas havia um sorriso genuíno em seu rosto. Clara riu, e o som ecoou pela cabana como música. Lucas a observou por um momento, admirado com a maneira como ela parecia iluminar o ambiente. Ela era diferente de qualquer pessoa que ele conhecera antes, e isso o intrigava. Mais tarde, enquanto Clara subia para o quarto, Lucas ficou sozinho na sala, olhando para a lareira. Ele tentou entender por que estava tão atraído por ela, mas não encontrou uma resposta fácil. Tudo o que sabia era que, pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia completamente sozinho. No andar de cima, Clara sentou-se na cama com o caderno de desenhos no colo. Esboçou uma figura que parecia vagamente familiar e um homem sentado diante de uma lareira, perdido em pensamentos. Quando percebeu o que havia desenhado, fechou o caderno rapidamente, como se quisesse esconder o que nem mesmo ela entendia. Naquela noite, ambos adormeceram com a mesma sensação de que, apesar das circunstâncias inusitadas, algo especial estava começando a se formar entre eles. A neve finalmente deu uma trégua na manhã seguinte, mas o frio persistia, envolvendo a cabana como uma muralha gélida. Clara acordou antes do habitual, tomada por uma inquietação que não sabia explicar. Desde o jantar da noite anterior, ela se pegava pensando em Lucas com mais frequência do que gostaria de admitir. Decidiu descer para o andar principal, mas quando abriu a porta do quarto, ouviu o som de madeira sendo cortada. Ela foi até a janela e viu Lucas do lado de fora, empunhando um machado com habilidade. Seu suéter estava pendurado em uma cerca próxima, e ele trabalhava apenas com uma camisa térmica que moldava seu torso de maneira que Clara não pôde ignorar. Ele parecia forte, determinado, e ela admitiu a contragosto, e um pouco impressionante. Tentando afastar pensamentos que julgava impróprios, Clara se vestiu e foi até a cozinha. Preparou uma caneca de café quente e ficou observando Lucas terminar sua tarefa. Quando ele finalmente entrou, trazendo um balde de lenha, estava levemente ofegante, e pequenas gotas de suor brilhavam em sua testa. "Bom dia", disse ele, com um sorriso satisfeito. "Aparentemente, conseguimos mais lenha do que eu esperava. Não vamos congelar tão cedo." Clara riu, entregando-lhe a caneca de café. Muito altruísta da sua parte nos salvar do frio. Lucas aceitou a caneca com um aceno de agradecimento, mas havia algo diferente em sua expressão, como se estivesse começando a se acostumar com a companhia de Clara. Eles conversaram por alguns minutos, mas foi uma troca casual, sem a profundidade das noites anteriores. Mais tarde, Clara se sentou perto da janela com seu caderno de desenhos. Havia algo na paisagem nevada que a inspirava, e pela primeira vez em meses, ela se sentiu capaz de criar algo novo. No entanto, conforme desenhava, percebeu que suas mãos se moviam quase por conta própria, esboçando uma figura masculina que lembrava Lucas. Ele estava sentado perto da lareira, com o olhar distante e pensativo. Clara tentou afastar o pensamento de que estava começando a se conectar com ele de maneiras que não planejava. Lucas, por sua vez, decidiu reorganizar a pequena biblioteca da cabana. Enquanto movia os livros de uma prateleira para outra, encontrou uma carta antiga, amarelada pelo tempo, presa entre as páginas de um romance. A caligrafia era elegante, e o papel exalava um cheiro de nostalgia. Ele chamou Clara, curioso. "Olha o que eu encontrei." Clara largou o caderno e foi até ele. "Uma carta?" perguntou, enquanto Lucas entregava. Ela abriu cuidadosamente o papel frágil e começou a ler em voz alta. "Querida Ana. Não sei como expressar tudo o que sinto por você. Nesta cabana, encontrei algo que nunca soube que procurava." Seu sorriso iluminou os dias mais frios, e sua voz foi o calor que meu coração sempre precisou.
Espero que, um dia, quem ler esta carta saiba que o amor pode florescer mesmo nos lugares mais improváveis. Obrigado por me mostrar o verdadeiro significado do Natal. Com amor, Samuel. Clara terminou de ler e olhou para Lucas, que parecia tão intrigado quanto ela. Parece que não somos os primeiros a viver algo especial aqui, comentou ele, com um tom mais suave do que o habitual. Clara desviou o olhar, sentindo suas bochechas corarem. Especial? Não acho que seja o termo certo para o que estamos vivendo. Lucas riu, mas havia uma sinceridade em seus olhos que deixou Clara desconcertada. Talvez não ainda. Eles decidiram guardar a carta novamente no livro, como se quisessem preservar o mistério da história de Ana e Samuel. Mas, para ambos, a ideia de que aquela cabana já havia sido palco de um romance inesperado trouxe uma nova perspectiva sobre a convivência. Naquela tarde, Lucas sugeriu que decorassem a cabana com o que tinham à mão para criar um clima mais natalino. Clara achou a ideia absurda no início, mas, ao ver o entusiasmo genuíno de Lucas, acabou cedendo. Juntos, improvisaram enfeites com galhos de pinheiro, fitas que Clara tinha na mala e até algumas bolas de Natal desgastadas que encontraram em uma gaveta. Não está perfeito, mas acho que é o melhor que podemos fazer, disse Lucas, admirando o resultado final. Clara sorriu. Não está nada mal, considerando as circunstâncias. Ao cair da noite, a cabana estava iluminada por velas e pelas luzes da lareira. Lucas preparou um vinho quente enquanto Clara terminava de pendurar os últimos enfeites. Eles sentaram-se juntos no sofá, apreciando o trabalho que haviam feito. O ambiente parecia mais aconchegante, e a atmosfera carregava um calor que não vinha apenas do fogo. Você acha que o Natal pode realmente mudar as pessoas? Perguntou Clara, quase sem pensar. Lucas ficou em silêncio por um momento antes de responder. Acho que pode revelar o que já está dentro de nós. Às vezes, é só uma questão de parar e olhar ao redor. Clara observou enquanto ele falava, e algo em sua voz a tocou. Era difícil acreditar que aquele homem sério e reservado tinha tanto para oferecer além do que mostrava à primeira vista. Mais tarde, quando Clara subiu para o quarto, sentiu-se estranhamente leve, como se a convivência com Lucas estivesse desfazendo alguns nós que ela carregava há muito tempo. No entanto, ela sabia que seus sentimentos estavam se complicando, e isso a assustava. Por mais que tentasse negar, estava começando a gostar de Lucas mais do que deveria. Lucas ficou na sala, olhando para a lareira. Ele também sentia a mudança, mas não sabia como lidar com ela. Tudo o que sabia era que, pela primeira vez em anos, estava realmente presente no momento. E isso, para ele, já era um milagre. Naquela noite, enquanto ambos dormiam em quartos separados, um pensamento comum os unia, algo especial estava se formando, e nenhum deles estava preparado para o que viria a seguir. A manhã seguinte amanheceu tranquila, mas carregava no ar uma expectativa diferente. Clara foi a primeira a descer, mas desta vez Lucas já não estava cortando lenha nem perdido em seus pensamentos na lareira. Em vez disso, estava na cozinha, preparando algo que exalava um aroma familiar e reconfortante. Você cozinha de novo? Clara perguntou, enquanto ele olhava por cima do ombro com um sorriso de canto. Tentei reproduzir uma receita da minha avó. Panquecas com mel. Achei que precisávamos de algo especial para começar o dia. Clara se sentou à mesa, surpresa com o gesto. Enquanto Lucas colocava o prato diante dela, ela percebeu que ele tinha um lado cuidadoso que não combinava com o homem rígido e controlado que ela imaginava no início. Eles comeram juntos, em um silêncio confortável, trocando apenas olhares e sorrisos ocasionais. Após o café, Clara voltou ao seu caderno de desenhos. Havia algo na quietude da manhã que a inspirava, mas, para sua surpresa, os traços que surgiram no papel eram ainda mais pessoais do que antes. Ela desenhou a cabana iluminada, a neve ao redor e, no centro, duas figuras, Vela e Lucas. Quando percebeu o que estava criando, ficou com as bochechas ruborizadas. Fechou o caderno rapidamente e o empurrou para o canto da mesa, como se quisesse afastar aqueles pensamentos. Enquanto isso, Lucas decidirá explorar o sótão da cabana. Era um espaço pequeno e cheio de poeira, com caixas antigas e móveis cobertos por lençóis.
Ele estava vasculhando algumas caixas quando encontrou um álbum de fotos envelhecido. Descendo com o objeto, ele chamou Clara, que olhou para ele curiosa. Achei isso no sótão, disse ele, mostrando o álbum. Parece ser de alguém que morava aqui antes. Clara se aproximou enquanto Lucas abria o álbum. As páginas estavam cheias de fotos em preto e branco de um casal jovem e sorridente. Eles pareciam felizes, e a cabana, nas imagens, era o cenário recorrente. Ana e Samuel, murmurou Clara, reconhecendo os nomes da carta que haviam encontrado anteriormente. Lucas assentiu, folheando as páginas lentamente. As fotos contavam uma história de amor simples, mas profundamente tocante. Um retrato mostrava Ana com uma guirlanda de Natal, enquanto outra mostrava Samuel construindo uma pequena árvore de madeira. É incrível pensar que esse lugar foi tão importante para alguém, disse Clara, com a voz suave. Acho que todos nós procuramos um refúgio em algum momento. Lucas olhou para ela, percebendo o significado mais profundo de suas palavras. E você? Está encontrando o que procurava aqui? Clara hesitou antes de responder, seu olhar fixo nas fotos do álbum. Não sei. Ainda estou tentando entender. Lucas fechou o álbum, mas o gesto não interrompeu a conexão que parecia se intensificar entre eles. Talvez seja algo que você só perceba quando olhar para trás. A manhã passou rapidamente, e os dois decidiram sair para uma caminhada curta, já que o tempo estava mais ameno. Caminharam em silêncio pela trilha que levava a um pequeno lago congelado. Lucas quebrou o silêncio. Você parece diferente hoje. Mais leve. Clara sorriu, surpresa. Talvez seja o efeito do ambiente. Ou talvez eu só esteja aprendendo a apreciar a companhia. Lucas riu suavemente. Espero que isso seja um elogio. Talvez, disse Clara, olhando para ele com um brilho de diversão nos olhos. Quando voltaram à cabana, a conversa ficou mais profunda. Clara, sentada ao lado da lareira, começou a falar sobre seus bloqueios criativos e o peso de sempre sentir que precisava provar algo a si mesma. Às vezes, sinto que nunca sou suficiente, confessou, com a voz baixa. Sempre há alguém esperando mais de mim, ou talvez seja eu mesma colocando essa pressão. Lucas ouviu em silêncio, mas havia algo em seu olhar que transmitia compreensão. Acho que todos nos sentimos assim em algum momento. No meu caso, sempre foi sobre controle. Achei que, se controlasse tudo ao meu redor, poderia evitar erros, perdas. Mas isso só me deixou exausto. Clara olhou para ele com surpresa. Parece que você está falando de algo específico. Lucas hesitou por um momento antes de continuar. Meu divórcio. Achei que estava fazendo tudo certo, mas acabei afastando a única pessoa que realmente importava. Desde então, venho tentando entender onde errei. Clara sentiu um aperto no peito ao ouvir aquilo. Lucas não era o homem perfeito e inabalável que aparentava ser, ele era humano, com falhas e vulnerabilidades. E isso o tornava ainda mais cativante. O dia continuou com momentos de leveza e introspecção, mas a noite trouxe uma surpresa. Lucas recebeu uma ligação inesperada. O sinal de celular, que havia estado intermitente, voltou brevemente, e ele atendeu uma chamada de sua assistente. A notícia não era boa, uma emergência na empresa exigia sua atenção imediata. Eu preciso voltar, disse ele, com uma expressão séria. Clara sentiu uma pontada de decepção, mas tentou não demonstrar. Acho que a estrada ainda está bloqueada. Vou encontrar um jeito. Não posso ignorar isso. Eles passaram o restante da noite em um silêncio carregado, como se ambos estivessem processando a ideia de que aquele período juntos estava prestes a terminar. Quando Clara subiu para o quarto, sentiu uma tristeza inesperada. Ela havia se acostumado com a presença de Lucas, e a ideia de perdê-lo era mais difícil do que ela queria admitir. Na sala, Lucas olhava para a lareira, perdido em pensamentos. Ele sabia que precisava voltar ao trabalho, mas algo o segurava ali. Pela primeira vez em anos, ele sentia que estava vivendo, e não apenas sobrevivendo.
Naquela noite, enquanto a neve caía novamente, ambos se perguntaram se o destino havia os reunido por acaso ou por algo maior. No entanto, nenhuma resposta veio. Apenas o silêncio da cabana e o som suave do vento lá fora os acompanhavam. A manhã de Natal chegou com um céu claro e um silêncio profundo que parecia amplificar a solidão da paisagem ao redor da cabana. Clara acordou cedo, mas não desceu de imediato. Ficou deitada por alguns minutos, ouvindo o som fraco da madeira estalando na lareira no andar de baixo. Sabia que Lucas provavelmente estava lá, tentando decidir como sair dali e voltar à sua vida. O pensamento a incomodava mais do que ela estava pronta para admitir. Quando finalmente desceu, encontrou Lucas junto à janela, olhando para o horizonte coberto de neve. Ele estava vestido com um casaco pesado e segurava o celular na mão, como se esperasse por um sinal que o ajudasse a resolver sua situação. Alguma notícia? Clara perguntou, sua voz suave quebrando o silêncio. Lucas se virou, e seu rosto mostrava cansaço misturado com algo mais que Clara não conseguiu decifrar. Nada. A estrada ainda está intransitável, e o sinal é inconsistente. Parece que o universo quer que eu fique aqui. Clara sorriu de leve, mas a tristeza em seus olhos era difícil de esconder. Talvez o universo saiba o que faz. Lucas soltou um suspiro, passando a mão pelos cabelos. Ou talvez esteja apenas se divertindo às minhas custas. Ela não respondeu. Em vez disso, foi até a cozinha e começou a preparar um café, tentando afastar os pensamentos que a assombravam. Não queria que Lucas fosse embora, mas também não sabia como lidar com o que estava sentindo. Afinal, o que havia entre eles? Alguns dias presos juntos em uma cabana não podiam significar tanto, ou podiam? Enquanto Clara estava ocupada na cozinha, Lucas começou a mexer nos enfeites improvisados que haviam feito juntos. Ele encontrou um pedaço de fita vermelha e começou a dobrá-lo distraidamente, formando algo que se parecia com uma pequena flor. Quando Clara voltou com as xícaras de café, ele a entregou. "Feliz Natal", disse ele, com um sorriso tímido. Clara pegou a fita, surpresa com o gesto. "Você fez isso? Não é grande coisa. Só achei que seria bom marcar o dia de alguma forma." Ela sorriu, segurando a pequena flor de fita como se fosse algo precioso. "Obrigada. É mais do que eu esperava para este Natal." Eles se sentaram perto da lareira, e o silêncio que antes parecia constrangedor agora era confortável. Clara contou histórias de sua infância, sobre como sua família costumava passar o Natal com tradições simples, mas significativas. Lucas, por sua vez, falou sobre como as celebrações haviam perdido o sentido para ele nos últimos anos, tornando-se apenas mais uma data no calendário. "Acho que me esqueci de como é aproveitar momentos como este", confessou Lucas, olhando para o fogo. "Talvez você só precise reaprender", disse Clara, sua voz cheia de ternura. A manhã passou devagar, e ambos pareciam evitar o assunto da partida de Lucas. Em vez disso, decidiram preparar um jantar especial com o que restava dos suprimentos na cabana. Trabalharam juntos na cozinha, e o ambiente se encheu de risadas e brincadeiras ocasionais. "Não acredito que você não sabe cortar cebolas", disse Clara, rindo enquanto Lucas lutava com a faca. "Ei, eu nunca disse que era um chefe", respondeu ele, com um sorriso que fazia seus olhos brilharem. Enquanto o jantar cozinhava, Clara decidiu abrir uma garrafa de vinho que encontraram na cabana. Eles brindaram ao Natal, e a conversa fluiu com naturalidade. Lucas parecia mais relaxado do que nunca, e Clara sentia que ele estava, finalmente, se permitindo baixar a guarda. Quando a comida ficou pronta, sentaram-se à mesa improvisada, decorada com velas e pequenos enfeites que haviam criado juntos. O jantar era simples, mas para ambos, parecia um banquete. Entre uma conversa e outra, Lucas percebeu que não queria mais que aquele momento terminasse. Ele olhou para Clara, e algo dentro dele mudou. Depois do jantar, eles voltaram para perto da lareira, e Lucas puxou o álbum de fotos que haviam encontrado no sótão. Enquanto folheavam as páginas, ele parou em uma foto que mostrava Ana e Samuel dançando do lado de fora da cabana, cercados pela neve. "Acho que precisamos de uma tradição nossa", disse Lucas, com um sorriso provocador.
Como assim? Perguntou Clara, confusa. Lucas levantou-se e estendeu a mão para ela. Vamos dançar. Clara hesitou por um momento, mas a expressão nos olhos dele era irresistível. Ela pegou sua mão, e Lucas a puxou suavemente para o centro da sala. Sem música, eles se moveram ao som do crepitar da lareira e do vento suave lá fora. Era uma dança desajeitada, mas cheia de significado. Pela primeira vez, Clara sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Quando pararam, Lucas não soltou a mão dela. Seus olhos se encontraram, e o silêncio entre eles foi preenchido por algo que não precisava de palavras. Lentamente, ele se inclinou, e seus lábios se encontraram em um beijo que parecia selar tudo o que haviam vivido juntos até aquele momento. Foi um beijo terno, mas cheio de intensidade. Clara sentiu como se o mundo ao seu redor tivesse parado, deixando apenas ela e Lucas naquele momento. Quando se separaram, ela o olhou nos olhos e viu algo que nunca esperava encontrar: vulnerabilidade. Eu não esperava por isso, disse Lucas, sua voz baixa. Nem eu, respondeu Clara, com um sorriso tímido. Eles ficaram juntos na sala até tarde, conversando sobre tudo e nada. O vínculo que haviam construído parecia ainda mais forte agora, como se nada pudesse quebrá-lo. Mas, no fundo, ambos sabiam que a realidade ainda os esperava do lado de fora daquela cabana. Na manhã seguinte, a nevasca finalmente deu lugar a estradas parcialmente liberadas. Lucas recebeu uma mensagem informando que poderia retornar à cidade. O momento que ambos temiam havia chegado. Quando ele começou a arrumar suas coisas, Clara tentou esconder sua tristeza. Lucas, por sua vez, parecia inquieto, como se algo o estivesse impedindo de ir. Você vai voltar para a sua vida, e eu vou voltar para a minha, disse Clara, tentando soar indiferente. Lucas parou e a olhou. E é isso que você quer? Ela ficou em silêncio, incapaz de responder. Lucas se aproximou e segurou suas mãos. Clara, eu não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que não quero deixar isso para trás. As palavras dele a pegaram de surpresa, mas antes que pudesse responder, ele continuou. Eu passei tanto tempo tentando controlar tudo na minha vida, mas você me mostrou que há coisas que não podem ser planejadas. E, pela primeira vez, estou disposto a arriscar. Clara sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos, mas ela sorriu. Você é mesmo impossível. Lucas riu, puxando-a para um abraço apertado. Impossível ou não, eu sei que quero tentar. Quero descobrir para onde isso pode nos levar. Naquele dia, Lucas decidiu adiar sua partida, e Clara, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Eles não sabiam o que o futuro reservava, mas ambos estavam prontos para enfrentá-lo juntos. E, assim, na solidão daquela cabana cercada pela neve, eles encontraram algo que nunca esperaram um ao outro.